estudantes do primeiro ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito, certo? E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você pegar esse material, certo? Já pegou seus materiais? Nós vamos começar fazendo a revisão da aula passada. E na aula passada nós fizemos uma revisão das aulas anteriores. E a Vivi veio lembrar de um tema que nós estudamos na aula. Dentre os elementos que fazem parte das manifestações culturais de um país está a culinária. Diferentes tipos de comidas de tradição indígena, africana, europeia e asiática, entre outros, contribuíram para a culinária brasileira. Nós chegamos a até ver alguns pratos que fazem parte da culinária. Vamos lembrar? O beiju, que é uma tradição indígena. O macarrão, que é de origem italiana. O munguzá doce, que até eu brinquei, aqui em Curitiba nós chamamos de canjica, mas que é um prato africano. O yakisoba, que é um macarrão chinês, mas que foi difundido pelo mundo pelos japoneses. A bacalhoada, que é feito de bacalhau, um peixe que é um prato português. O acarajé, que é um bolinho de feijão frito e recheado, que também é um prato africano. A mandioca cozida, que é um prato indígena. E a esfirra, que é um prato asiático que teve propagação pelos árabes. Tudo isso nós vimos na aula passada, mas nós temos que pensar o seguinte, que existe uma variedade de outros pratos, de outros povos que contribuíram com a culinária brasileira. Também falamos na aula passada desse tema que a Vivi está recordando. Modos de locomoção são os meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas. Eles podem ser terrestres, fluviais e aéreos. Assim, o transporte é um conceito associado ao movimento de mercadorias e de pessoas feito de um local para o outro. Então, quando eu penso em modos de locomoção, eu tenho que pensar que é de pessoas, mercadorias, cargas, certo? E vamos recordar disso daqui. Os modos de locomoção pela terra, os terrestres, que também podem ser chamados de rodoviários, ferroviários, metroviários. Modos de locomoção pela água, fluviais ou aquático. E os modos de locomoção aéreos. E também nós estudamos
sobre os modos de comunicação, que são recursos que possibilitam a transmissão e a troca de informação entre duas ou mais pessoas. Lembrando que se for entre duas pessoas, a gente chama de modo de comunicação individual. Então, uma ou duas pessoas, modo de comunicação individual. Mas se for entre mais pessoas, modo de comunicação social ou em massa. E no final da aula, nós conhecemos as esculturas do artista Ivan Cruz, ele que privilegia em suas obras o brincar. Nós até brincamos de jogo da memória. Lembram disso? E hoje a nossa aula vai começar de uma maneira bem diferente. A Vivi veio contar para nós o que nós vamos fazer. Vamos começar com algumas adivinhas. Vamos lá? Cuido da natureza com todo carinho. Cuido das flores, eu sou o... Ó, a pista. O jardineiro. Mais uma. Faço muitas comidas, doces e salgadas. Utilizo panelas para fazer as refeições. Sou o cozinheiro. Sou um soldado. Meu trabalho é importante. Salvo vidas e apago fogo. Sou o... Esse tá fácil. Bombeiro. Outra. Adoro os fios e agulhas. As minhas produções favoritas são as roupas. Sou um costureiro. E vamos ver mais uma, a última. Gosto muito de viajar. Sou aquela que dirige o veículo para levar você para passear. Sou a motorista. E o que será que o jardineiro, o cozinheiro, o bombeiro, o costureiro, a motorista tem a ver com a nossa aula? Então, para descobrir nosso tema, está escrito ali o que nós temos que fazer. Complete com as vogais e descubra sobre o que vamos falar e aprender na aula de hoje. E você lembra quais são as vogais? A, E, I, O, U. Vamos começar com a letra A. Tem uma letra A, mais uma e mais uma. Agora já não tem mais nenhuma letra A. Depois vem a letra E. Tem uma. Tá quase. Letra I não tem. Letra O formou a nossa palavra. Formou trabalhadores. Então, nós vamos falar dos trabalhadores. Ou melhor, a Vivi vai nos contar. Nós estamos na aula 20. Nós vamos falar relações de trabalho na comunidade. Então pegue seu caderno, a sua folha, coloque a data que você está assistindo, aula 20, História, relações de trabalho na comunidade. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
saber de vocês. O que nós podemos encontrar em nossa rua, nossa comunidade, no nosso bairro? Quando a gente sai andando pelas ruas onde que nós moramos, o que a gente encontra? Encontra moradias? Sim. Encontra escola, parques, praças ou encontramos alguns comércios também. Pensa aí. Para a gente pensar nisso, eu peguei um pedaço de um mapa aqui da cidade de Curitiba. E eu quero que você perceba uma coisa. No mapa a gente tem os desenhinhos. Você já percebeu isso? Você sabe o que quer dizer esses desenhos? Esses desenhos são ícones de localização. Vamos ver eles bem pertinho? Olhe lá, o primeiro. Esse ícone que tem o garfo e a faca é um restaurante. Tem o ícone do museu. Tem o ícone do ponto de táxi, do banco, da igreja, do hospital, que tem ali a letra H, da mecânica, que tem as ferramentas, do posto de gasolina, da panificadora ou de uma lanchonete, quando tem o avião do aeroporto, do salão de beleza, que tem o pente ali, a tesoura, e de parque, certo? Para que esses lugares funcionem, é necessário que estejam pessoas trabalhando neles. Por exemplo, lá no restaurante, quem trabalha no restaurante? Ah, tem o garçom, tem o chefe, o cozinheiro, tem também o caixa que você vai acertar no final. E no salão de beleza? No salão de beleza tem a atendente, a recepcionista, tem quem faz as unhas, a manicure, tem quem corta o cabelo, né, o cabeleireiro, certo? E na mecânica? Na mecânica tem as pessoas que consertam o carro, o mecânico, quem é latoeiros e até outros trabalhadores. Agora, lembra que eu falei do H de hospital? Eu vou dar uma atividade para vocês fazerem. Desenhe ou escreva quais profissionais que trabalham no hospital. Vou dar um tempo aí para vocês realizarem essa atividade, certo?
Então, já terminou sua atividade? Se não terminou, você pode terminar depois. Só lembre que tem que fazer, certo? E quem que você colocou como trabalhadores no hospital? Olhe lá a imagem. Se você colocou enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, motorista da ambulância, as pessoas que fazem a limpeza do lugar, acertou. É claro que tem muitos outros profissionais que atuam dentro do hospital. Essa lista pode ficar bem grande, vários desenhos aí, certo? Agora nós vamos ver o trabalho na história, como era bem antigamente, certo? Lembra que a gente falou da pré-história? Será que naquela época existia trabalhadores? Existia sim. Na época pré-histórica, o trabalho de caçar e pescar era feito pelos homens. O de coletar, preparar os alimentos e cuidar das crianças cabia às mulheres. Se a gente pensar, foi a primeira divisão de trabalho na história mesmo, certo? Que nós temos informação, é claro. Depois a gente lembra que eles começaram a plantar, precisavam de trabalhadores para a agricultura. Lembra que eles começaram a cuidar dos animais, precisavam de trabalhadores para fazer esse trabalho de cuidar dos animais. E com isso eles fixaram, as suas casas. Precisava de trabalhadores para construir essas casas. Começaram a usar utensílios. Precisavam de um trabalhador que fizesse esses utensílios, certo? E também eles faziam cestos para usar, para coletar os alimentos. Precisava de trabalhador para fazer esses cestos, certo? Então, após eles fixarem as casas, a agricultura, a pecuária, surgiram os artesãos, que eram os profissionais especializados que fabricavam produtos ou prestavam algum serviço à população. Como a gente pode ver ali na imagem. A primeira, o que eu consegui ver, parece que ele está fabricando uma ferramenta. Olha a segunda, que legal! Eles faziam tecido, até com as lãs dos animais. E esses tecidos sempre eram da mesma cor. Daí eles começaram a tingir os tecidos. Então na segunda tá mostrando uma imagem ali deles tingindo o tecido. Legal, né? E até tinha quem fizesse a comida. Como na terceira imagem ali, que aparece eles fazendo pães, certo? Com a Revolução Industrial, teve uma particularidade: a substituição do trabalho artesanal pelo uso das máquinas. Foi nessa época também que teve o crescimento das fábricas, das indústrias, e as pessoas começaram a ser contratadas para trabalhar nessas fábricas, dessas indústrias, E quem era contratado para trabalhar nessas fábricas eram os operários, certo? Agora vamos ver alguns trabalhadores do passado e do presente, certo? Antigamente tinha a telefonista, certo? Quando surgiu o telefone para a população, não se ligava diretamente de uma pessoa para outra. Se ligava para a telefonista e a telefonista que fazia essa conexão, certo? Com o avanço tecnológico, esse trabalho deixou de ser necessário. Porém, em alguns lugares ainda tem as telefonistas ou secretárias para encaminhar as chamadas ou até mudar de um ramal para outro, certo? Vamos ver outros trabalhadores do passado e do presente. Antigamente, tinha a datilógrafa e ela usava a máquina de escrever para fazer os textos. E hoje em dia é difícil a gente ver uma máquina de escrever, Tem o digitador ou a digitadora, que utiliza o computador para escrever os textos também, certo? Outros trabalhadores do passado e do presente. Antigamente era muito comum as pessoas receberem diariamente em suas portas os leites e os derivados. Quem entregava era o leiteiro. E hoje em dia não tem mais. Nas grandes cidades. Em algumas cidades do interior ainda tem. Mas hoje em dia, quem trabalha com restaurante, panificadoras, confeitarias, recebe o leiteiro sim. E sabe de onde que ele recebe? Do caminhão. Que interessante, né? Agora vamos falar de moradias de trabalho. Antigamente, diversas famílias usavam as moradias também como local de trabalho.
Podemos ver isso nessa imagem, uma pintura de Humboldt, de 1656, que retrata uma moradia com um lugar de trabalho. Dá até para ver ali que tem uma criança dormindo no berço, outra criança brincando, e os adultos estão trabalhando com fiação. A mulher ali está fazendo, né, o fio, e o homem está fazendo o tecido, né, tecelando, certo? Bem interessante. Mas será que é só antigamente que isso acontece? Não, hoje em dia também tem pessoas que utilizam da sua moradia como local de trabalho. Ali na imagem nós vemos uma costureira que trabalha em casa. Os artesãos, a maioria deles também trabalham em casa, fazem crochê, tricô, pintura, né? Tem até alguns que têm até uma salinha chamada de ateliê para fazer a sua atividade profissional. Temos também ali uma cozinheira, uma confeiteira, parece que está fazendo uns bolos, né? Também utiliza da sua cozinha para fazer seu material de trabalho, né? Seu produto de trabalho para vender, certo? E você já deve ter ouvido falar do home office. O home office, ou trabalho remoto, não é algo atual, não. Porém, com o novo cenário de pandemia, tornou-se melhor opção tanto para as empresas como para os empregados, né? Dos trabalhadores de sair de casa e não correr nenhum risco, né? E você sabe o que quer dizer home office? Traduzido, que é uma palavra em inglês, quando a gente traduz para o português, quer dizer escritório em casa. Na prática, é o profissional usar da sua moradia para realizar suas tarefas de trabalho, certo? Vamos falar de algumas profissões da atualidade. Tem algumas profissões que antigamente não existiam e que estão surgindo. É claro, daqui para frente pode aparecer muitas outras. Eu coloquei ali 4 para a gente conhecer. Primeiro é o analista de sistemas, né? Uma pessoa que vai trabalhar com os dados, com a informática, com o computador, certo? O astronauta até existia antigamente, mas era raro, era um evento quando falava que um astronauta ia para o espaço. Hoje vão com até mais frequência. E você sabia que o astronauta pode ser chamado como cientista do espaço? Porque ele coleta, né, algumas coisas no espaço, até na Lua a gente já ouviu falar, para que seja estudado aqui na Terra para ver a evolução das coisas, certo? Também tem o médico à distância, que faz o uso de modernas tecnologias para atender os pacientes localizados em áreas distantes ou até mesmo, nessa época de pandemia, o atendimento via o computador, até por segurança tanto do paciente como do médico, certo? E o piloto do drone? Nós já falamos do drone, que é aquele veículo não tripulado, mas que é necessário para observar uma área maior e precisa de alguém que pilote isso dali, né, para que consiga atingir o seu objetivo. Conhecemos então algumas profissões da atualidade. Será que todas as pessoas têm direito ao trabalho? Com certeza, todas as pessoas. E também as pessoas com alguma deficiência. Existe até o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que assegura e promove a todas as pessoas com deficiências condições de igualdade, exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, até buscando essa igualdade, esse exercício do direito, que é direito para todo mundo e para elas também, para todas as pessoas. O Ministério Público do Trabalho tem feito diversas campanhas, né, junto com outros órgãos, de incentivo à contratação de pessoas com deficiências. Como eu falei, elas também têm direito ao trabalho. Vamos ver ali na tela. A primeira é uma campanha para motivar e orientar jovens com deficiências a ingressarem no mercado de trabalho. É a campanha Aprendiz com Deficiência. Precisamos de você, empresário da saúde, para ganhar esse jogo. De um lado, eles aprendem uma profissão, do outro, ensina a superar limites. Muito legal, né? Que os empresários dêem essa oportunidade para os aprendizes, para os jovens irem conhecer a profissão, né? Irem trabalhar e também ganhar o seu próprio sustento. Outro é o Dia D, de inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho.
Então, uma parceria do Ministério Público do Trabalho e da Secretaria do Trabalho, certo? Incentivando a contratação dessas pessoas. Como eu disse, elas também têm direito ao trabalho, certo? E criança pode trabalhar? A gente tem que ajudar em casa, colaborar. Verdade, junto com seus familiares. Arrumar as suas coisas, arrumar o seu quarto, a sua cama, isso é um trabalho colaborativo. Mas no Brasil, em outros lugares do mundo, tem crianças que trabalham e às vezes até em trabalhos arriscados, certo? Por isso que o Ministério Público do Trabalho, ele criou essa campanha sobre o trabalho infantil, que tem como objetivo sensibilizar a sociedade às consequências do trabalho infantil e a importância de garantir às crianças e aos adolescentes o direito de brincar, estudar e sonhar. O dia 12 de junho, ele é o dia contra o trabalho infantil. Então, como eu disse, colaborar em casa é uma coisa. Você está podendo brincar, você está podendo estudar. Tem muitas crianças que vão trabalhar em trabalhos perigosos que não têm o direito nem de estudar. Isso não está certo. Ela tem que ter, primeiro direito garantido é a educação, certo? E agora eu vou precisar da sua ajuda. Identifique os trabalhadores retratados na imagem. Esses trabalhadores, aposto que você conhece. Conhece essa trabalhadora? A professora Santina de Ciência. O trabalho dela é ser professora ou uma profissional da educação. E essas meninas aqui? A professora Fabíola e a professora Vanessa de Educação Física. Professoras ou profissionais da educação. E essa aqui você conhece? A professora Vânia, de Língua Portuguesa. E essa daqui? A professora Dircélia, de Geografia. E essa? A professora Andréia, de Ensino Religioso. Ah, essa aqui, se você falar que não conhece, eu vou ficar muito magoada, né? A professora Viviane, de História. E essa aqui? A professora Thaís, de Arte. E essa, a professora Thaís, de Matemática. Todas elas professoras. Então, o nosso trabalho é ser professora, ensinar a você, certo? Como eu falei, também somos reconhecidas como profissionais da educação. E agora tem ali escondido. O que será que é? Vou contar uma coisa para vocês. Eu, desde quando eu era pequenininha, eu sempre quis ser professora. Desde criança. Toda vez que me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu dizia que queria ser professora. Mas se algo acontecesse e eu não fosse professora, a imagem que está ali atrás seria o meu trabalho hoje. Vamos descobrir? Opa, não deu para descobrir muita coisa, mas tem uma pessoa com uma revista, um livro, eu acho que é um mapa. Vejo que as pessoas estão bem felizes, então olha, se escolher uma profissão que deixa as pessoas felizes. Opa, tem uma pessoa ali na frente. Esse aqui não ajudou muito. Esse só apareceu os pés. Com mochila, boné. Que será que é? Conseguiu descobrir ou ainda não? Todo mundo preparado, parece que vão fazer uma aventura. Então, se eu não fosse professora, eu ia ser guia de turismo. Ia levar as pessoas a viajar, conhecer o mundo e a contar histórias também, porque cada lugar tem a sua história também. Agora me conte uma coisa. Você já pensou aí o que você quer ser quando crescer? E essa vai ser nossa próxima atividade. Desenhe ou escreva qual profissão você quer ter quando crescer, certo? É claro que a gente tem que pensar uma coisa. O
O que a gente pensa em ser agora, se der certo no futuro, beleza. Mas no caminho, como nós vimos que tem profissões novas surgindo, pode surgir outra coisa, a gente ir para outro lado. O importante é trabalhar com uma coisa que você goste, certo? Então eu vou dar um tempo aí para você desenhar.
E daí desenhou aí que trabalhador você quer ser quando crescer? E quantas coisas nós aprendemos hoje, né? Sobre os trabalhadores da comunidade, os trabalhadores de antigamente e de agora, certo? Até a professora Viviane contou que ela gostaria de ter sido. Mas vou ser bem sincera com vocês, eu adoro e sou muito feliz sendo professora. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!